Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se no Senhor a minha alma. Todo tempo eu louvarei. Engrandecer ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Engrandecer ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Seu glorioso nome, seu glorioso nome. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Boa noite, igreja. Deus abençoe cada um de vocês. O texto que eu quero que vocês prestem atenção nesse momento diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Vamos ficar de pé e vamos falar com esse Deus que nós queremos honrar, o Deus que nós queremos prestar um culto nessa noite, um Deus que está aqui conosco, um Deus que age e interage com cada um de nós, um Deus que quando nós buscamos com fé, nós encontramos a resposta para os nossos anseios, para as nossas dúvidas, e que Deus possa nos abençoar, cada pessoa aqui nessa noite. Vamos falar com Ele. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por esta oportunidade de Te louvar, Senhor. Muito obrigado por estarmos aqui com irmãos, com amigos, Senhor Deus. Muito obrigado porque a Tua presença aqui conosco é real. Nós entendemos isso pela Tua palavra, Senhor. Porque Teu Filho Jesus disse que nunca nos deixaria órfãos, que enviaria o Espírito Santo Consolador para que estivesse em nós. E nós Te louvamos por isso. Abençoe a vida de cada pessoa aqui, e que todo este culto seja, Senhor Deus, um falar conosco, Senhor Deus, palavras dirigidas aos nossos corações, e que Ele possa produzir em nós mais fé, em nome de Jesus, amém. Antes de você sentar-se, quem sabe você dá uma boa noite, conheça um visitante, se você não sabe o nome, pergunte, né? E depois nós queremos que você nos apresente para nós. Quem já cumprimentou, recebeu os cumprimentos, se quiser sentar, se tem a bondade.
bem, é um privilégio e uma honra tê-los aqui nessa noite. Você que separou alguns momentos para estar aqui. Nós queremos receber com o coração muito aberto. Nós queremos receber com o coração muito aberto as pessoas que estão nos visitando, dizer que é uma alegria tê-los aqui. E eu sei que é um momento que às vezes as pessoas não gostam de se apresentar, mas nós gostaríamos de conhecer você, né? Então, não vou pedir que ninguém fique de pé e diga seu nome, mas quem está próximo, quem conheceu um visitante, ou quem trouxe um visitante, por favor, nos apresente, que vai ser uma alegria, então, conhecê-los nessa noite. Vamos ver desse lado de cá. Jefferson. Ok. Prazer imenso em tê-los aqui. Deus os abençoe grandemente por ter criado esse guri, né? Ele está tomando jeito ainda, mas chega lá, né? Ok. Deus abençoe. Mais alguém? Isso. Richard. Ok, meu querido? Tudo bem? Deus abençoe. Isso. Ok. Axa. Ah, tá. Tá bom. Ô, Augusto, você já pediu permissão aos pais, né? E a igreja pediu? A igreja já pediu permissão? Vamos fazer uma votação aqui? Pode ou não pode? Olha aí, ó. Essa, tá bom. Mais alguém que nos visita? Aqui desse lado? Então vamos lá. Humberto. Oi, Débora. Oi, irmão. Tudo bem? Ok. Bom ter vocês aí. Mais alguém? Vamos lá, você. Ok. Deus abençoe. Também prazer em tê-lo aqui, viu? Deus abençoe. Oi, Leonardo. Ok, Deus abençoe, viu? Um prazer imenso em tê-los aqui. Que seja uma noite abençoada para vocês. Rubem. Ok, os dois começam com A, muito bem. Alain e Alex. Deus abençoe, são irmãos não, né? Então tá bom, Deus abençoe, prazer imenso em tê-los aqui. Cleri. Ok, Deus abençoe, que possamos ter essa comunhão intensa com esse Deus maravilhoso que nós experimentamos em nossa vida, amém? Mais alguém? Vamos lá, Margarete. Ai, que bom. Ok, que beleza. Deus abençoe então, né, que essa uma noite seja uma noite agradável para vocês, que a doçura do Espírito Santo de Deus possa envolver vocês, ok? Amém. Não tem problema. Ok. Que coisa boa. São simpáticos, só que vocês não vão conhecê-los porque estão de costas sentados, mas tudo bem, não tem problema nenhum, não. Ok. Que bom que vocês estão aqui. Deus abençoe a vida de vocês, né? Certo. Muito bem. Hoje nós temos um momento assim muito especial em que nós vamos ter a formatura de uma turma. Eu não vou falar muito mais porque a Rosalena vai explicar, né, Rosalena? Então você vem aqui à frente, por favor, e dê continuidade a esse momento. Talvez vocês puderem acender aqui por enquanto essas luzes aqui, por favor. Boa noite, igreja. É com muita alegria e louvor ao Senhor que nós estamos iniciando, nesse momento, a formatura de mais uma turma do curso básico de Libras, promovido pela Primeira Igreja Batista de Santa Maria, através do Ministério Voz do Silêncio, que é o Ministério com Surdos. Nós costumamos fazer esse curso mais ou menos uma vez por ano. Às vezes leva 2 anos, mas a gente costuma dar esse curso. O MVS, Ministério Voz do Silêncio, serve a Deus como instrumento do seu amor aos surdos e tem como missão levar a palavra de Deus a eles
de forma que pela ação do Espírito Santo, os surdos conheçam Jesus como único e suficiente Salvador. Nós queremos também investir na vida dos surdos, para que eles possam crescer e se desenvolver na vida cristã. Por essa razão, nós realizamos cursos básicos, para que mais pessoas ouvintes possam, orientadas por Deus, fazer parte desse ministério e interagir com nossos irmãos e nossos amigos surdos. Neste momento, então, nós vamos chamar os formandos pelo seu sinal em Libras. Boa noite, igreja. O meu nome é Yuri e o meu sinal é esse aqui. Por que o meu sinal é esse? Porque a primeira letra do meu nome é essa, tem essa configuração, e eu piloto helicóptero. Então, eles juntaram a primeira letra do meu nome com o movimento do helicóptero. Então, agora, nós, os alunos, vamos apresentar algumas dicas sobre a cultura e o cotidiano da vida dos surdos. Oi, meu nome é Emily e o meu sinal em Libras é esse. Eu vou falar alguns aspectos importantes para vocês. São dois. O primeiro deles, qual é o termo correto de nós nos referirmos a uma pessoa que não escuta? Qual seria? Surdo-mudo ou surdo? O que vocês acham? Bom, então o termo correto é surdo, não surdo-mudo, tá bom? Porque muitas vezes ele é apenas surdo, ele não é mudo. E ele não fala porque ele não escuta. O segundo tópico é sobre a língua brasileira de sinais, que tem a sua estrutura diferente da língua portuguesa. Por exemplo, eu vou falar em português. A gente fala, eu vou na casa da minha mãe. Essa seria a estrutura em português. E em Libras é mais direto. A gente sinaliza, eu vou casa mãe. Também, o surdo, a segunda língua dele é a língua portuguesa. A primeira língua dele é a língua brasileira de sinais, é a Libras. E elas têm estruturas diferentes entre elas. Então, é importante que nós, ouvintes, a gente possa aprender esses contextos da vida do surdo. Obrigada. Oi. Meu nome é Luciele e o meu sinal é esse. No Brasil, existem aproximadamente 5,6 milhões de pessoas surdas. E aqui na nossa cidade, em Santa Maria, temos aproximadamente 300 surdos. Boa noite.
O meu nome é Melissa. E o meu sinal é esse. Durante o curso de Libras, eu aprendi a não ter o receio, a não ter medo de conversar em Libras com os surdos. Eu aprendi também sobre a lei, a legislação referente à língua de sinais, que foi oficializada em dezembro do ano de 2005. Essa lei é a Lei de Libras, onde todos os surdos têm direito ao intérprete de língua de sinais. Todas as escolas, todas as universidades precisam ter esse profissional intérprete. No Brasil, aproximadamente 90 mil surdos estão em algum desses contextos de escola. E esses alunos surdos também têm o direito a terem os intérpretes. Aqui na igreja, os surdos precisam também entender o que nós ouvintes falamos. Os surdos precisam entender sobre Jesus e aprender também sobre o amor a Deus. Olá, o meu nome é Suziele e o meu sinal é esse. A minha dica é, se você ouvinte quiser conversar com uma pessoa surda, tendo a presença do intérprete, você pode olhar para a pessoa surda e não para o intérprete, porque quem está falando é o surdo. Também, tendo um contexto de interpretação, tendo o intérprete, evite passar no meio do intérprete e da pessoa surda, porque isso atrapalha o entendimento do surdo. Oi, boa noite. Eu me chamo Aislan e o meu sinal é esse. Hoje eu vou apresentar para vocês 2 dicas. A primeira delas é no caso de você ouvinte quiser conversar com uma pessoa surda, ao se aproximar da pessoa surda, evite tocar ela de costa. Tente se aproximar dela, do campo visual dela, e ao essa pessoa surda olhar para você, você pode começar a conversar com ela. A segunda dica: se um surdo estiver em casa e você ouvinte for até a casa dela, não adianta gritar, nem tocar campainha, tá? Essa é uma dica importante. Mas você pode usar uma campainha luminosa no caso desse surdo ter uma campainha luminosa nesse dispositivo, ok? Oi. Meu nome é Karen e o meu sinal é esse. A Libras, ela não é uma língua universal. Cada país tem a sua própria língua de sinais. Oi, o meu nome é Camila e hoje eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre um papelzinho que foi junto no boletim. Podem dar uma olhadinha nesse papel? Vamos fazer junto, pessoal? O primeiro, Deus abençoe. Vamos lá, de novo. Deus abençoe. Tá bom? O segundo, tudo bem? Tudo bem?
Isso. E o terceiro é o oi. Tá? Vocês façam assim, ó, uma bolinha com a mão, que seria a letra O, e terminem lá com a letra I. Oi. Então, hoje, no momento de nos cumprimentarmos, tente dar o oi para uma pessoa surda. Ok? Amada igreja, vocês viram que Libras não é só sinais, é todo um contexto que envolve a vida do surdo, a comunidade surda. E nós queremos dizer também que quem não pôde fazer o curso dessa vez, outras oportunidades surgirão. Nós continuaremos no decorrer do tempo oferecendo essa oportunidade para quem quiser aprender Libras, língua brasileira de sinais. Agora nós vamos proceder à chamada dos alunos para a entrega do certificado. Eles fizeram 30 horas de curso e agora então eles vão receber o certificado. Eu vou chamando e eles vêm aqui. Yuri Carneiro de Souza. Emily Lehmann. Luciele Nunes. Melissa Loureiro. Suziele Dalla Corte. Aislan Menck. Karen Risati. E Camila Pivoto. 8 alunos, 8 formados nesse momento no curso básico de Libras. E nós agradecemos muito a Deus por isso e queremos convidar o nosso pastor titular, o pastor Roosevelt, para fazer uma oração, abençoando esses alunos que nesse momento, a partir desse momento, podem, se quiserem, se integrar no Ministério Voz do Silêncio e abençoar a igreja e abençoar os surdos dessa cidade. Vamos agradecer a Deus porque é mais uma língua que nós podemos comunicar com aqueles que não têm acesso, pelo menos, a um som audível, mas com a instrumentalidade de cada um de vocês e dos outros que já se formaram aqui, nós podemos comunicar o amor de Jesus. Vamos então agradecer. Senhor Deus, Pai querido, nós sabemos que sempre atrás de um trabalho bem feito, existem pessoas que se dedicaram, existem pessoas que gastaram horas, que reservaram tempo, que estudaram. Eu quero, em primeiro lugar, te agradecer, Senhor Deus, por essas vidas que prepararam o curso, Senhor Deus, que ministraram. E hoje nós temos esta alegria de ver essas pessoas formadas. Senhor Deus, também são pessoas de Santa Maria, pessoas de outros lugares, que estão aqui conosco nessa formatura, Senhor Deus, e que foram escolhidas também por Ti, para que pudessem participar deste curso. Agora, use-as, Senhor Deus, use-as pelo Teu poder, Senhor Deus, que Tu possas ajudá-las a se desenvolverem nesta língua, Senhor Deus, rapidamente, que possa haver uma comunicação de amor, uma comunicação de alegria, Senhor Deus, e que o resultado, Senhor Deus, da formação deste curso, Senhor Deus, que o resultado dessa formatura possa ser uma integração, Senhor Deus, de pessoas e que o Ministério da Reconciliação contigo possa ser apresentado a essas pessoas. Abençoe a vida de cada uma delas, Senhor Deus. Muito obrigado pela Rosalena, Senhor Deus, pelas outras pessoas que fazem parte desse ministério, Senhor Deus, que tem cuidado e que tem se preocupado com essas pessoas que não podem ouvir hoje, mas podem ver e ouvir pela linguagem de Libras, Senhor Deus, que é transmitida a elas. Muito obrigado, Senhor,
Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, igreja. E, pessoal, eu sei que hoje é domingo, todo mundo descansou. Boa noite, igreja. Agora melhor, ótimo, glória a Deus. Meu amado, quem é que gosta de cantar no chuveiro, além de mim? Ih, caraca, tem bastante gente. Quem é que gosta de cantar? Não precisa estar no chuveiro. Beleza. Para nós, cristãos, é uma bênção, é uma dádiva a gente ministrar louvores a Deus, a gente poder falar do amor de Deus. A primeira música que nós vamos estar interpretando essa noite, ela fala sobre tempo. Sobre tempo. Algo que hoje é tão precioso nas nossas vidas e que, de certa forma, muitas vezes não usamos bem, né? Como é que tem sido o teu tempo? Eu sei de algumas pessoas, né? Posso dar alguns exemplos, né? Essa semana eu vi que o tempo da Juliana, esposa do Ed, era de felicidade, né? Formatura, né? O tempo da Thaís e do Picardo ali é de fotos, né? Nossa, uma mais linda que a outra com aquele menino lindo, né? Cada um tem seu tempo. Eu e minha família estamos tendo um tempo de reflexão com o Senhor. Qual é o teu tempo? Qual é o teu tempo? Uma coisa eu quero te dizer, meu amado, todo tempo é de louvar a Deus, isso 100%. Como você coloca, é a forma como você direciona o seu tempo em relacionamento com Deus. Então vamos aproveitar o momento de louvor para você refletir sobre isso com muita alegria. Amém? Amém. Pense no seu tempo. Vamos colocar em pé? Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. No Senhor a minha alma. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos o nome, seu glorioso nome, seu glorioso nome. Nós vamos de novo agora com mais alegria, tá? Continua nas palmas, forte. Em todo tempo, Pedro. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos seus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Tua alegria está no Senhor? Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei
Alegra-se-á no Senhor a minha alma. Alegra-se-á no Senhor a minha alma. Alegra-se-á no Senhor a minha alma. Uma salva de palmas para Deus. Mais ou menos o que eu quis dizer para vocês é que quando a gente dedica mais do nosso tempo com o Senhor, é assim que a gente procura se sentir. Deus acalma, Deus nos consola, Deus nos transforma e realmente muda o nosso viver. O que nos faz muitas vezes nos questionar é ver se isso vale a pena, principalmente para aqueles que ainda não estiveram em encontro com Deus. E nessa música que a gente vai estar cantando agora, eu quero que você pense sobre isso. A gente falou sobre tempo. Como tem sido o seu tempo, né? Como que vocês têm se dedicado para Deus, né? Será que você tem sido um mecanicista? Eu oro todos os dias, eu leio a palavra todos os dias. Se eu te perguntar no outro dia o que você leu, você não lembra. Você é um mecanicista. Eu faço. Ou como o livro que nós estamos trabalhando na igreja, você é um cristão ateu que muitas vezes conhece a palavra, mas não a vive. Será que vale a pena? É isso que nós vamos cantar. Eu quero que entre no coração de vocês essa música. Eu quero que vocês sintam isso. Senão você pode fechar seus olhos e respeitar a música e a canção. Agora, se você realmente sente isso, cante. Fale do seu coração, da sua alma. Busque essa conexão com Deus. Deixe o Espírito Santo falar com você essa noite. Porque uma coisa eu tenho certeza, meu amado, Ele quer falar contigo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena. Canta, igreja. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Que vai valer a pena. Que vai valer a pena. E vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, isso me leva mais perto de ti,
e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, pois quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena. Só igreja. Mais uma vez. Que realmente o teu tempo esteja valendo a pena, porque vale a pena servir a Deus. Amém? Amém? Creia nisso. Deus está contigo essa noite. A última música, há 3 anos eu queria interpretá-la. A gente canta ela há muito tempo na igreja, vocês conhecem ela, é uma música americana. E ela fala sobre como imaginar os momentos com Cristo quando chegarmos aos céus. Eu estou muito feliz de ver meu primo aqui e a esposa dele. E a minha tia também. Poxa, eu não tinha visto. E eu decidi cantar nesse momento porque é um momento que eu acho que tem a ver com o que eu tenho vivido e o que eu tenho sentido. E tem a ver com o que eu trouxe hoje na programação das músicas para vocês. Eu falei sobre o tempo. E cada vez mais nós cristãos temos que ter convicção que o nosso tempo aqui, ele é por enquanto. Nós temos coisas maravilhosas para viver com o Senhor. Você crê nisso? Lá nos céus? Você tem buscado viver isso? Crer nisso? E descansar nisso? Às vezes temos que passar por alguns momentos para talvez questionar isso. Momentos às vezes de dificuldade, de dor. Para a gente poder entender que Deus é maravilhoso e que me deu a vida eterna. E deu a vida eterna para aqueles que servem a Cristo. Nós teremos momentos maravilhosos com o Senhor. E eu quero tentar brincar com a tua imaginação. E eu quero que tu feche teus olhos junto comigo. E antes de nós cantar, nós oremos. Santo e bondoso Deus. Não sabemos, ó Pai, os teus desígnios. Muitas vezes, ó Pai, simplesmente temos que baixar a nossa cabeça e orar e entregar os momentos, as dores, as dificuldades nas tuas santas e amadas mãos, Pai. Pois muitas coisas são para a tua glória, Deus, e não para entendimento de seres humanos. Que a nossa imaginação, ó Deus, cada vez mais busque coisas vindas de Ti, Deus. Momentos nos céus,
momentos perto de Ti, Deus, momentos de paz, de alegria. Que saibamos viver a cada dia o Seu mal, Pai. E que não tenhamos, ó Pai, olhos para as coisas do mundo e sim olhos para as coisas que Deus tem para nós. É o que eu quero essa noite, Pai. É isso que eu quero que o Teu povo, Pai, busque, Pai. Pois sei que é isso que a Tua palavra prega, Deus. Eu creio nisso. Eu creio no Teu amor. Eu creio que Tu morreste, que Tu deixaste a graça. Eu sei, ó Deus, que Tu não é um agente causador. Tu não é um Deus punitivo. Mas Tu permite as coisas acontecerem. Mas são para a honra e glória do Teu santo e amado nome, Pai, que nós louvamos e Te engrandecemos. E tudo serve para nós crescermos, para nós entendermos aquilo que Tu tens para nós. Amém. Eu só posso imaginar como será quando andar ao seu lado. Eu só posso imaginar que meus olhos verão quando sua face diante de mim. Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Envolvido por Sua glória, sentirá o meu coração. Eu dançarei a Jesus Cristo, ou em respeito eu me calarei. Ficarei de pé em Sua presença, ou de joelhos cairei. Eu cantarei, aleluia, ou as palavras me irão faltar. Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar quando o dia chegar, eu me encontrarei diante de Ti, Senhor. Eu só posso imaginar que tudo que eu farei será para sempre Te adorar. Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Envolvido por Sua glória, que sentirá o meu coração. Eu dançarei a Jesus Cristo, ou em respeito eu me calarei. Ficarei de pé em Sua presença, ou de joelhos cairei. Eu cantarei, aleluia, ou as palavras me irão faltar. Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Envolvido por Sua glória, que sentirá o meu coração. Eu dançarei a Jesus Cristo, ou em respeito eu me calarei. Ficarei de pé em Sua presença, ou de joelhos cairei. Eu cantarei, aleluia, as palavras me irão faltar. Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar que tudo que eu farei será para sempre Te adorar.
eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Que isso tenha mexido com a tua imaginação. Amém? A igreja pode sentar. Nós queremos convidar as crianças para descerem para o culto infantil. Podem descer já direto, devagarinho. Tem bastante crianças na galeria também. Deus possa abençoar o culto. Tem bastante crianças. Os juniores também podem descer. Tem alguns juniores na galeria também. Podem descer, vai ter o culto dos juniores também. Que seja de Deus abençoado também, como sempre tem sido. Irmãos, nós vamos ter um momento de oração agora. Nós queremos orar por você e clamar a Deus pela sua vida. A gente escuta muitas pessoas durante a semana e principalmente nos momentos de culto aqui na igreja. E é interessante que cada pessoa que entra aqui tem uma luta, tem um desafio, tem uma história, tem um acontecimento. E muita gente entra num ambiente como esse, pensando lá no coração, eu vou lá, mas eu quero ver mesmo se o negócio funciona. Tem um monte de gente sentada aqui que eles não querem conversa fiada, eles querem saber se Deus realmente funciona esse negócio. É verdade ou não é? Tem gente aqui que está, eu vou lá, mas eu quero ver se o negócio é como falam. E eu quero confiar nesse Deus, mas eu queria saber se realmente esse Deus age na minha vida. E muitas pessoas entram aqui assim, querendo saber, eu acho legal, eu gosto de ir na igreja, eu acho as pessoas muito educadas, mas e aí, vai funcionar mesmo ou não? E eu quero contar uma pequena história para você antes de nós orarmos. Existia um rei de Israel chamado Ezequias. Ezequias foi um ótimo rei, e ele foi um rei escolhido por Deus, dentre os vários reis de Israel. Mas em um determinado momento da vida dele, ele estava sendo muito fiel a Deus, estava sendo um homem íntegro e reto. E ele foi atacado por um rei da Assíria chamado Senaqueribe. Não coloque esse nome no seu filho, Senaqueribe. Ele foi atacado por Senaqueribe. E ele se assustou. Por quê? Porque Senaqueribe era um rei poderoso, ele tinha um exército violento e veio em direção a Jerusalém para atacar, e Ezequias não sabia o que fazer. Ele consultou os seus oficiais, e sabe o que eles fizeram? Olha a estratégia desse cara. No caminho aonde Senaqueribe viria em direção a Jerusalém, existiam fontes, muitas fontes de água. Sabe o que ele fez? Ele falou assim, nós vamos tapar todas as fontes, para que quando Senaqueribe chegar, ele não beba das nossas fontes. E outra coisa, tinha um muro que estava demolido. E o que Ezequias fez? Ele com o seu povo reconstruiu aquele muro. E depois ele dá uma palavra para o povo dizendo o seguinte: sede fortes e corajosos, não temais, nem desanimeis, por causa do rei da Síria, nem por causa de todo o exército que está com ele, pois está conosco um maior do que o que está com ele. Ele tem a força humana, mas nós temos o Senhor nosso Deus para nos ajudar e lutar por nós. E o povo se tranquilizou com as palavras de Ezequias. Sabe o que aconteceu? Olha só, então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os guerreiros valentes, os chefes e os líderes no acampamento do rei da Síria. Envergonhado, ele voltou para a sua terra, e quando entrou no templo de seu Deus, alguns dos seus próprios filhos o mataram ali à espada. Nós vamos aprender algumas coisas aqui. Primeiro, você que está aqui sentado hoje, você tem fontes no seu coração. Você não pode entregar as suas fontes para o inimigo. Ezequias disse, eu não vou dar as minhas fontes para o inimigo. E segundo, eu vou reconstruir os muros que foram derrubados. E ele reconstruiu e tapou as fontes. E ele disse para o povo, ele animou o povo do seguinte, olha gente, nós temos um Deus e ele é mais poderoso do que o rei da Síria. Ele tem um exército violento, mas nós temos um Deus que é o Senhor do exército celestial. O que nós aprendemos com isso? Nós temos que fazer a nossa parte.
Nós não podemos dar as nossas fontes para o inimigo e nós precisamos reconstruir os muros que nós derrubamos. E segundo, nós temos que confiar no nosso Deus. Ele é invisível, mas Ele é maior do que as batalhas que nós temos enfrentado. Nós vamos orar agora por pessoas que estão enfrentando batalhas terríveis, pessoas que estão em momentos difíceis da sua vida. Nós não temos aqui milagreiros, mas nós temos um Deus que cuida de nós, amém? Então se você quer orar, eu gostaria que você baixasse a sua cabeça agora, enquanto nós tocamos uma música instrumental, você dissesse: Deus, eu não tenho força, e eu vou dizer: Deus, eu tenho entregado as minhas fontes para o inimigo, e eu preciso reconstruir muros que eu derrubei, e eu preciso da tua força, porque está difícil. Fala com Deus, diz: Deus, me ajuda, eu não estou aguentando, e Deus vai agir na sua vida se você temer a Ele. Fala com Ele agora. Nosso Deus, nos perdoa, Pai, quando nós entregamos as nossas fontes para o inimigo. Nos perdoa quando nós derrubamos os muros, Pai, que nos protegem. Pai, nos ajuda a não dar as nossas fontes para o inimigo. Nos ajuda a levantar os muros que nós derrubamos, Pai, que nos protegem. Pai, o Senhor é mais poderoso do que as nossas batalhas. E eu quero pedir sobre cada vida aqui, Pai. Aqui tem pessoas, Senhor, que estão enfrentando dilemas, situações difíceis, Pai, coisas inexplicáveis. Deus nos ajuda, Pai. Deus, a Tua palavra diz que o Senhor é mais forte do que aquilo que a gente vê, do que os inimigos visíveis, Senhor. Deus, vem sobre o Teu povo. Vem sobre aquele que precisa de consolo. Vem sobre aquela família que está destruída. Vem sobre aquele que está doente, Pai. Vem sobre aquele que perdeu a esperança. Vem sobre aquele que está assustado pelas lutas. E Deus, assim como o Senhor foi com Ezequias e com o povo de Israel, seja conosco, Pai. Deus, nós não temos força suficiente, nós não temos um exército suficiente nosso, mas o Senhor tem um exército, e nós queremos te pedir, Pai, por favor, Senhor, vem sobre as nossas famílias, vem sobre a nossa história, vem sobre a nossa igreja, e nos traz a vitória, para que a gente te glorifique mais, e coloque o Senhor no seu devido lugar a cada dia, de Senhor, de Salvador e de Deus poderoso das nossas vidas. Nós nos humilhamos diante do Senhor e dizemos: o Senhor é o nosso Rei, é a Ti que nós servimos, e é a Ti que nós pedimos socorro, em nome de Jesus, amém. Amém? Que Deus te abençoe. Nós queremos agora ter um momento de dízimos e ofertas. Faça isso com alegria, faça isso com temor a Deus, faça isso de coração ao Senhor, tá bom? Então esse momento é o momento de dízimos e ofertas, faça isso. Gostaria de convidar você a mais uma vez fechar os teus olhos e orar. Vamos falar com Deus mais uma vez. Seja grato a Deus
por aquilo que Ele tem te dado. Seja grato a Deus pela vida que Ele te concede. Feche seus olhos, faça uma oração de gratidão. Senhor Deus, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, Pai, pela tua bondade. Obrigado, Deus, pela tua misericórdia. Obrigado pelo teu amor. Obrigado, Deus, pelo sustento diário. Obrigado por ter família, por ter igreja, ter pessoas ao nosso lado. Obrigado, Pai, pelo ministério dessa igreja, por aqueles que têm sido alcançados por esta obra que é tua, e nós simplesmente queremos ser instrumento nas tuas mãos. Muito obrigado por isso, Deus. Obrigado por cada um que fez a sua oferta, entregou o seu dízimo. Obrigado, Pai, porque isso tudo pertence a Ti. Tu nos deu com confiança a possibilidade de administrar isso. Muito obrigado. Obrigado por pessoas sinceras e honestas que Te amam, que têm auxiliado na administração daquilo que é Teu, Pai. Muito obrigado. Nós oramos, Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, queridos. Eu queria, nessa noite, compartilhar a palavra de Deus com você. Queria que, em nome de Jesus, a palavra do Senhor pudesse chegar no seu coração, para que você pudesse sair daqui nessa noite renovado pelo Senhor. O pastor João disse que você vem até aqui querendo saber se o negócio funciona, né? Você vem até aqui com tantas expectativas do coração, você vem até aqui se perguntando, né, o que realmente é isso? Será que isso tudo é verdade? E a minha intenção nessa noite, já que nós estamos desde o início do mês falando sobre renovo da alma, renovar as nossas vidas, a minha intenção é que você realmente saia daqui renovado. O pastor João, quando dirigiu esse momento de oração agora há pouco, ele usou aquele texto de Ezequias e falou a respeito das fontes, falou dos muros que precisavam ser reconstruídos. E em outras palavras, ele estava dizendo, depois ele até disse exatamente isso, que nós precisamos fazer a nossa parte. E a minha intenção nessa noite, com essa mensagem, é que você saia daqui disposto a fazer a sua parte, para que haja renovação na sua vida. Eu tenho certeza que Deus quer renovar as nossas vidas, Deus quer renovar os nossos corações. Deus quer que nós sejamos a cada dia pessoas melhores. E eu realmente creio que nós podemos melhorar. Quem aqui acha que consegue melhorar, que pode ser diferente? Todos nós sabemos que podemos ser diferentes. Mas o que falta para isso? Qual é a motivação que precisamos para poder mudar? E eu gostaria de, para falar sobre isso, fazer uma analogia. E vou usar o exemplo da vida de um homem. E eu chamei essa mensagem, dei esse tema 10 dias antes de partir, porque eu quero falar com você nessa noite sobre um homem que teve 10 dias para pensar. E depois desses 10 dias ele partiu, ele morreu, a sua vida se encerrou. E eu queria que nós aprendêssemos um pouquinho com a história de alguém, e a Bíblia nos ensina de todas as maneiras possíveis, e também nos ensina através de maus exemplos. A Bíblia também nos ensina, e a Bíblia não esconde os erros das pessoas, e a Bíblia nos ensina então, através de algumas pessoas, a como não ser. E eu gostaria que você nessa noite procurasse na história de Nabal, lá em 1 Samuel capítulo 25, se você quiser abrir a sua Bíblia, já pode deixar ela aberta aí em 1 Samuel 25. Mas eu queria pensar um pouquinho sobre, a Bíblia fala desse homem nesse capítulo. Conta a história dele, da sua esposa Abigail e de Davi, aquele que iria ser rei, ainda não era rei, mas havia sido escolhido por Deus para ser rei. Mas o fato é que nós, às vezes, queremos mudança em nossas vidas. Deixa a tua Bíblia aberta ali em 1 Samuel 25, a gente já vai para o texto. Mas o fato que eu estava dizendo é que nós queremos mudança, queremos renovação em nossas vidas em determinadas áreas, nas áreas mais diferentes possíveis, nós queremos mudar. Talvez você queira mudar a sua vida na área da sua saúde. Talvez hoje você seja uma pessoa que não tem cuidado bem da sua saúde, e você constantemente pensa nisso, diz, olha, eu preciso mudar, eu quero mudar, mas eu não tenho a motivação que preciso. Talvez você já tenha começado várias dietas e terminado elas, começando na segunda, terminando na quarta. Talvez você já tenha se inscrito na academia várias vezes
até eu ouvi alguém, não sei se foi aqui da igreja, se tiver aí, desculpa, eu vou usar o seu exemplo, mas eu ouvi alguém que me contou, eu ouvi essa história que a pessoa pagou adiantado 6 meses de academia para se motivar a ir, afinal de contas já estava pago. Nesses 6 meses ela foi 3 vezes na academia. Nós queremos mudança, mas às vezes nos falta motivação. Agora, o fato é que quando nós nos deparamos com situações realmente difíceis, com situações terminais, nós pensamos em mudança. Por exemplo, eu não lembro há quanto tempo, nós não tínhamos filhos ainda, mas eu acho que foi em 2005 isso. Nós saímos de férias, eu e a Melissa, e na estrada nós quase nos envolvemos num acidente. Foi uma situação assim, de realmente a mão de Deus nos livrando daquele acidente. Uma caminhonete capotou na nossa frente, veio em nossa direção e nós conseguimos sair dali pela mão de Deus mesmo. Só que o que acontece é o seguinte, que diante daquela cena, daquela caminhonete vindo na nossa direção, eu lembro que 2 dias depois eu fechava os meus olhos e eu enxergava aquela caminhonete vindo ainda. E aquilo me fez mudar por um período de tempo. Por um período de tempo, depois dessa experiência, se a placa dizia 80, eu andava 80, se dizia 60, eu andava 60, se dizia 40, eu andava 40. Né? E eu estou confessando o pecado aqui, que a gente anda acima da velocidade, né? Mas o fato é que eu me policiei naquele período. Eu realmente, na hora daquele possível acidente que nós poderíamos enfrentar, eu estava acima da velocidade, não estava tão rápido assim, e porque não estava tão rápido eu consegui desviar. Mas eu, por um período de tempo, fiz essa mudança na minha vida. Comecei a me controlar no trânsito. No ano passado, eu tive, na minha saúde, algumas alterações. Eu tive algumas crises de tontura. E isso aconteceu, assim, por um período de mais ou menos 2 anos, até que culminou no ano passado, mais ou menos por abril. Eu tive uma crise séria que me deixou 2 dias sem conseguir sair da cama direito por tontura. E aí eu fui procurar um médico, deveria ter procurado antes, né? Antes disso tinha havido já outras 5 crises, mas menores do que essa. E quando eu me deparei com uma crise tão séria, fui procurar um médico. Procurei um médico pensando que labirintite, coisa assim, então começamos a investigar, procurar e era o mais... Fiz até exames caros que não precisava se eu tivesse primeiro feito os exames de sangue que o médico havia pedido. Colesterol alto, glicose alta, triglicerídeos alterados também, e isso me fez ficar tonto. O que eu fiz a partir disso? O médico me disse, olha, você vai ter que ir para a academia, você vai ter que cuidar da sua alimentação, e eu vou te dar 2 remédios, para você controlar isso aí. E aí eu falei o seguinte, eu pensei comigo mesmo, falei, bom, eu vou tentar me controlar o máximo que eu puder, e aí eu comecei a ir para a academia, eu comecei a cuidar da minha alimentação. Aos 34 anos de vida, eu nunca havia comido salada, passei a comer salada, né, passei a me controlar, e num período curto de tempo eu perdi 8 quilos, mas aí o que acontece? Vem aquelas desculpas, a gente começa a relaxar, eu já nem lembro quando foi a última vez que eu fui na academia, não lembro quando foi a última vez que eu comi salada, chocolate eu lembro. Mas o fato é que dos 8 quilos que eu perdi, eu recuperei 5 já, e a gente passa por situações como essas, em que a gente é impactado e a gente pensa em mudança, e às vezes as mudanças não permanecem. E talvez até você se lembre de um tempo atrás que eu disse que pensando na minha saúde eu ia parar de tomar refrigerante. De fato fiquei 1 ano e 8 meses sem tomar e voltei. Gente, o fato é que nós muitas vezes somos inconstantes. Mas quando nós nos deparamos com situações realmente difíceis, nós pensamos em mudar. Nós nos deparamos com situações que nos fazem reavaliar as nossas vidas. E talvez você já tenha passado por isso. Talvez por questões de saúde, talvez por outras questões mais sérias, mas você começa a reavaliar, primeiro, aquilo que realmente importa. Você começa a reavaliar na sua vida por que você tem determinadas reações e ações e se importa realmente ser desse jeito. Se importa realmente tratar as pessoas da forma como você trata. Ou você se questiona se é necessário você gastar tanto tempo trabalhando ou correndo atrás de uma suposta felicidade em detrimento de tempo com a sua família, de tempo de qualidade com os seus filhos, com seus amigos, até mesmo em detrimento do tempo de fazer coisas que você gosta. Como nós dizemos aqui na igreja, a partir de um livro que nós lemos, fazer coisas que enchem o teu tanque. Muitas vezes nós vivemos simplesmente esvaziando o nosso tanque emocional e em alguns momentos nos deparamos com situações terminais que nos fazem pensar e dizer, será que vale a pena?
Talvez você já tenha passado por isso, ou talvez você esteja vivendo por isso hoje. E talvez você tenha a real consciência de que é preciso haver uma renovação. Renovação nas suas atitudes, renovação nos seus valores, renovação na forma como você trata as pessoas, como você se relaciona com elas. Eu queria ilustrar um pouquinho disso. Eu quero usar primeiro um texto bíblico. Pode deixar sua Bíblia lá aberta em 1 Samuel, eu quero ler as palavras de Jesus, vai estar projetado aqui. Marcos capítulo 8, Jesus diz: pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta você ganhar todas as coisas, correr atrás de tudo que você puder e acabar perdendo as coisas mais importantes, a sua essência, perdendo a sua alegria? E é tão interessante que às vezes nós corremos tanto atrás de ser feliz, que perdemos a alegria por causa disso. Eu quero que você assista um vídeo bem curto, o trecho de um filme. Esse filme ele conta a história de dois homens, um deles muito rico, o outro com uma vida simples, humilde, e os dois param no mesmo quarto de hospital com uma sentença médica de pouco tempo de vida, e eles resolvem então, fazem uma lista, se eu não me engano, com 20 itens de coisas que eles deveriam fazer, gostariam de fazer antes de partir. O nome do filme é esse, Antes de Partir. Dá uma olhadinha, por gentileza, depois a gente continua. O que realmente importa quando você se depara com situações terminais? O que realmente importa na sua vida? O que realmente tem valor? Talvez você seja um tipo de pessoa que tem algumas reações por conta da sua história, por conta do seu passado, por conta de coisas que você viveu. E talvez seja o momento de você se dar a oportunidade de mudar. Quais são as marcas que você carrega na sua vida que formaram aquilo que você é hoje? Talvez seja você uma pessoa muito séria, que leva a vida muito a sério e que talvez não se relaciona muito bem com as pessoas. A minha pergunta é: você precisa ser assim? Talvez você seja o tipo de pessoa que tem dificuldade para perdoar por causa das marcas que você sofreu na sua vida e já não é hora de mudar. Você precisa continuar sendo assim? Nós às vezes assumimos uma postura, tomamos uma posição na vida que realmente não precisa permanecer. Houve um tempo na minha vida, eu era adolescente, e na minha cabeça de adolescente, aos 13 anos, eu tive uma decepção amorosa, né? Adolescente, paixões e tudo mais, e eu tive uma decepção. E por causa daquela decepção, eu prometi para mim mesmo naquele dia, que eu nunca mais ia chorar por ninguém, por nenhuma guria. Cabeça de adolescente, né? E eu fiz aquela resolução no meu coração: nunca mais eu choro por mulher nenhuma. É uma coisa tão pequena, tão simples, na cabeça de um adolescente, mas isso me transformou.
Isso me mudou. E quando eu estava casado, acho que a Melissa vai lembrar disso, houve um tempo que eu comecei a me questionar assim, o que eu sou? Por que eu não choro? Por que eu sou seco? E aí automaticamente Deus me trouxe à memória aquela resolução do passado de quando eu tinha 13 anos. Eu me prometi que não iria chorar mais. E eu me tornei seco, frio. Podia passar por uma diversidade de problemas. E eu, em outras situações, chorava e sou chorão até hoje. Em algumas situações, eu não posso com despedidas, coisas assim. Mas quando a coisa é entre nós dois, eu e a Melissa, quando é relacionamento, eu me fecho e tinha dificuldades de chorar. E aí eu lembro que naquela época, naquele tempo, nós conversamos, tivemos acho que uma discussão, uma noite. E aí eu falei, não, eu preciso mudar. E aí nós tínhamos na igreja lá em Erechim uma psicóloga muito querida, amiga nossa, e eu fui conversar com ela, falei, olha, a minha história é essa, eu fiz isso, eu me prometi, será que tem a ver uma coisa com a outra? Ela disse, claro, tu se programou para isso. E aí eu precisei reavaliar a minha postura e reavaliar as minhas decisões. E eu queria que hoje você reavaliasse a sua história, para que você saísse daqui renovado. Queria que hoje você renovasse a sua vida, reavaliasse as coisas que você tem feito e a forma como você tem agido ou reagido diante das situações, diante da sua família, diante dos seus filhos, da sua esposa, do seu cônjuge. Por que você é do jeito que é? Talvez seja a hora de você reavaliar e dizer, eu posso mudar, eu posso ser diferente. Eu queria usar então a história de Nabal para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Volta para a tua Bíblia lá em 1 Samuel 25 e eu quero contextualizar você naquilo que está acontecendo. Quero falar com você sobre essa história. Nós vamos ler só 2 versículos, mas a história está no capítulo inteiro, então eu quero falar com você sobre esse capítulo da Bíblia, para que nós possamos entender o que está acontecendo e os 2 versículos que eu vou ler. Mas o fato é que na história de Davi, Davi foi escolhido por Deus para ser rei. Deus havia rejeitado Saul e escolhido Davi. Só que Davi ainda não havia assumido o trono. Saul está vivo, Saul está com raiva de Davi, porque sabe que perdeu o trono para ele, e Saul planeja matar Davi e está perseguindo Davi. Davi então tem que fugir. Davi foge de Saul, porque diversas vezes Saul corre atrás dele, vai com um exército atrás dele, e muitas vezes chega próximo, mas Davi tem que viver fugindo. Nesta ocasião aqui, capítulo 25, Davi está fugido, só que nesse momento, a palavra de Deus diz que se juntaram a Davi todos os homens descontentes com o reino. Todos os homens que eram desprezados, que eram rejeitados, homens que de certa forma viviam à margem, se juntaram a ele e ele tem agora um exército junto com ele de 600 homens. E ele está fugindo de Saul com esses 600 homens, estão acampados numa região. E nesse lugar, nessa região onde ele está, Nabal tem a sua casa, tem as suas coisas, e Nabal era um homem muito rico. Tinha lá as suas ovelhas, o seu gado, tinha tudo que queria, era realmente um homem muito rico. E Nabal então está com enviou os seus servos a tosquear as suas ovelhas. A Bíblia diz que ele tinha mais ou menos 3.000 ovelhas. E eles estão então tosqueando as ovelhas. Estão fazendo esse trabalho no campo com as suas ovelhas, e o exército de Davi está por ali. E diz a palavra de Deus que o exército de Davi era como um muro ao redor do rebanho de Nabal. Davi com o seu exército protegeu os servos de Nabal, não permitindo que ninguém lhe roubasse nada. Era muito comum na época ter pessoas, assim como hoje, que praticavam crimes e que roubavam e que atacavam os rebanhos. Então Davi com o seu exército protegeu o rebanho daquele homem. Protegeu os funcionários. Um dos funcionários que usa essa expressão diz, olha, o exército de Davi era como um muro ao nosso redor, não nos fizeram mal nenhum, nos protegeram. Davi está fugindo, Davi precisa de provisões, precisa de alimento. E aí o que ele faz? Ele manda 10 dos seus soldados, 10 dos seus homens irem até a casa de Nabal. Mandando uma mensagem de bênção, uma mensagem, uma saudação cordial a ele, dizendo, olha, nós estamos aqui, protegemos e cuidamos dos seus animais, dos seus servos, não lhe fizemos mal nenhum e precisamos de ajuda, envie a nós aquilo que você puder. Nabal recebe aqueles 10 homens em sua casa e eles transmitem a mensagem de Davi. E Nabal, se você ler os primeiros versículos do capítulo 25, vai dizer o seguinte, que Nabal era um homem mau e era um homem tolo, era um homem grosseiro. Você vai ver por todo o contexto que Nabal era um homem cabeça dura.
o nome dele significa tolo. Lá no texto você vai ver que a própria mulher dele, mais adiante, já vou falar sobre isso, mas ela diz, olha, Nabal, ele é exatamente o que significa o nome dele, ele é um tolo. E aí esse homem tolo, ele recebe esses 10 homens de Davi e diz, olha, Davi, quem é Davi? Eu não sei quem é Davi. Filho de Jessé? Eu não sei quem é. Olha, o negócio é o seguinte, hoje em dia tem muitos escravos fugindo dos seus senhores, e eu não quero negócio nenhum com Davi não. Aquilo que eu separei para os meus funcionários, para os meus servos, eu não vou dar para Davi. Imagina, tendo que tosquear 3.000 ovelhas, ele tinha provisões no campo. Diz o texto que ele tinha matado gado para que os homens tivessem carne para comer, para que os homens se alimentassem. E ele disse, eu não quero saber de Davi, voltem vocês, eu não conheço Davi nenhum, aquilo que é meu eu não divido com ninguém. Os homens voltam até Davi, Davi recebe essa notícia, Davi fica irado. Davi fica com raiva. Davi era um soldado, Davi era um homem que sabia ser violento quando necessário, e Davi diz o seguinte, que Deus faça comigo o que eu estou planejando fazer com Nabal, se amanhã de manhã não estiver um macho vivo na casa de Nabal, eu vou acabar com todo mundo. E Davi olha para os seus homens e diz o seguinte, põe as suas espadas na cintura e vamos em direção à casa de Nabal. E ele separa 400 homens, deixa outros 200 cuidando das suas coisas e começa a marchar em direção à casa de Nabal. Um dos funcionários de Nabal vai até a esposa dele, Abigail, mulher que a Bíblia apresenta como uma mulher bonita e inteligente. Como uma mulher bonita e inteligente se junta com um homem desse? Não sei, mas aconteceu. Mas o fato é que um dos funcionários vai até ela e diz, olha, você soube o que aconteceu? Mais uma vez Nabal pisou na bola. Mais uma vez Nabal agiu como um tolo. Ele é tão violento que ninguém consegue falar com ele, então estou vindo falar com a senhora. Vê se a senhora consegue dar um jeito nisso. Porque os homens de Davi vieram pedir ajuda e esses homens os protegeram e agora Nabal não quis retribuir. Essa mulher prontamente prepara o que tem, o que consegue, separa lá bolo, separa uvas passas, separa figos e coloca em jumentos e envia até Davi. E envia os seus servos na frente e diz, olha, vão na frente que eu vou atrás. O exército de Davi já está vindo à nossa direção e eu vou junto. Eu vou tentar segurar esse homem no caminho. E aí diz a palavra de Deus que num determinado momento desse caminho, eles se encontram e Abigail vai na direção de Davi, se ajoelha na frente dele e diz, Senhor, a culpa é minha. Por favor, a culpa é minha. Ela diz, olha, eu não vi os homens que você enviou. Ela está assumindo a responsabilidade do seu marido. Ela diz, por favor, tenha piedade, não faça uma coisa dessas. Não se permita fazer uma tolice dessas, uma loucura dessas. Davi, ela lembra Davi quem ele é. Davi, presta atenção um pouquinho. Você foi escolhido para ser rei, Deus vai abençoar você. Não queira você assumir o trono, tendo essa mancha de sangue para se arrepender. Por favor, tenha paciência, eu trouxe aqui alguns presentes, eu trouxe algumas coisas. Toma isso, leva embora. Tenha paciência, o meu marido realmente é tolo e ele fez isso, mas por favor, ela assume a responsabilidade. Tenha piedade de nós, não faça isso. Não faça essa loucura. Deus vai te colocar no trono. Não faça essa burrice agora. Davi, não faça isso. Davi recebe a palavra dela. Ele diz, olha, foi Deus que enviou você. Ontem à noite eu conversava com os jovens sobre isso. Ontem à noite eu foquei em Abigail. E eu falei assim, né? Davi olhando uma mulher bonita, inteligente, ele disse, foi Deus que mandou, né? E aí Davi disse, olha, foi Deus que mandou você. Foi Deus que mandou você porque eu ia fazer uma loucura. Eu ia sujar as minhas mãos de sangue. Eu ia me vingar por mim mesmo. E é exatamente isso que ela diz, Davi, não se vingue por você mesmo. Deixa que Deus trate esse negócio. Aí Davi recebe o presente dela, volta com os seus homens. Abigail volta para casa, chega em casa, Nabal, um homem tolo, estava prestes a morrer. O que ele está fazendo? Está festejando. Diz a palavra de Deus que ele deu uma festa como um banquete de rei. Está lá se orgulhando e está bêbado. Ela chega em casa, encontra ele bêbado e diz a palavra de Deus assim que ela chegou em casa, viu ele bêbado e não falou nada com ele. Não avisou que ia e quando chegou também não avisou que chegou. Ele está bêbado, deixa ele lá. E agora eu quero ler esses 2 versículos com você, que é o versículo 37 e o versículo 38. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou todas as coisas. Ela foi até ele e falou, olha, Davi vinha para te matar, porque você foi um tolo mais uma vez, mas eu consegui livrar a tua cara, eu consegui livrar a tua barra. De manhã, quando ele estava sóbrio, ela lhe contou todas as coisas. Ele sofreu um ataque e ficou paralisado como uma pedra.
Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Eu fico pensando o que se passou na cabeça desse homem nesses 10 dias. Ele tinha 10 dias antes de partir, Deus já tinha dado a sentença, 10 dias depois Deus o mata. Mas esse homem foi um homem tolo a vida inteira, foi um homem grosso a vida inteira. Um dos funcionários diz, olha, ele é tão violento, tão grosso, que ninguém consegue falar com ele. Assim era esse homem. E o que ele fez em 10 dias, paralisado depois de ter esse ataque? A Bíblia não fala, é claro que a Bíblia não fala, o que a Bíblia fala são esses 2 textos, que ele ficou paralisado, talvez tenha ficado vegetando esses 10 dias, então morre depois de 10 dias. Mas eu queria avaliar com você e fazer essa alegoria pensando em 10 dias antes de partir. Nesses 10 dias, o que deve ter acontecido na mente dele, o que ele deve ter pensado, o que ele deve ter refletido, ou será que continuou sendo um tolo? E me parece que sim. Mas queridos, o fato é que nós temos muita oportunidade de pensar. Assim como esse homem ficou aqueles 10 dias até o dia da sua morte, você não sabe quando você vai morrer. Você não sabe quando as coisas vão terminar. Você não sabe quando as pessoas que estão do seu lado, quando os seus familiares serão levados. Você não sabe quando o seu emprego será levado das suas mãos. Você não sabe quando as coisas importantes, aquelas coisas que você dá valor, vão simplesmente desaparecer. E aí você tem vivido a sua vida voltado para as coisas, correndo tanto para conseguir tantas coisas, e tem se tornado uma pessoa rude. Tem se tornado uma pessoa sem alegria de viver. Pensa um pouquinho comigo, como é que você passa a sua semana? A gente acaba se vendo aqui aos domingos à noite, a gente se cumprimenta, a gente dá um tapinha nas costas, a gente se abraça, a gente se alegra, a gente se encontra ali no salão, depois da cantina, e trocamos alguma ideia, mas de repente você está aqui cheio de sorrisos, e passa a semana inteira com a cara fechada, cansado, mal-humorado, sem alegria de vida. A minha pergunta é, você precisa ser assim? Há poucos dias eu ouvi alguém falando a respeito de um homem, um pai de família, que dizia que esse homem era uma pessoa muito especial, muito comunicativa na igreja, muito especial, falava com todo mundo e era querido de todo mundo, mas em casa era um monstro. Quem você é no seu trabalho? Como é que os seus funcionários, como é que as pessoas que estão abaixo de você veem você? Como é que você trata eles? De repente você está aqui, você tem diversos valores da palavra de Deus para receber, para ouvir, mas a sua vida não tem nada a ver com isso. Você de fato vive uma vida talvez até amargurada, talvez uma vida tola, tomando decisões erradas. E eu queria que você tirasse 10 dias da sua vida para pensar, 10 dias da sua vida para refletir. E eu queria extrair lições dessa história para que nos próximos 10 dias você pudesse pensar na sua vida. E eu queria te fazer esse desafio. Separe 10 dias, os próximos 10 dias para você reavaliar quem você é. Nabal teve 10 dias antes de morrer, mas não tinha mais chance. As oportunidades dele foram tiradas. Deus já havia dado uma sentença para ele e acabou. E para você? Quando será? Você não sabe. Então eu quero te fazer esse convite. Separe 10 dias para refletir e pensar um pouquinho. Primeira lição da história que eu gostaria de ver com você é que você precisa repensar sobre o rumo que sua vida está tomando. E aqui eu quero usar o exemplo dos 2 homens dessa história. Nabal tinha oportunidades, com certeza, de repensar o rumo da sua vida, enquanto estava bem antes de ser ferido por Deus. E Davi é alertado por Abigail a repensar o rumo que ele estava levando a vida dele. Davi, você vai se vingar, Davi. Davi, você vai lá matar todos os homens. Davi, o que você vai fazer? Davi, você vai ser rei. Para um pouquinho e pensa o que ele está fazendo com você. Repense o caminho que você está levando a sua vida. Porque você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe o que será do amanhã. Você não sabe como será você. Hoje você tem estabilidade, mas e amanhã? Quem te garante que amanhã você não vai estar batendo a porta de emprego? Quem garante que amanhã o teu casamento não vai ser abalado? E aí você vai repensar e dizer assim, puxa vida, valeu a pena? Valeu a pena eu tratar tudo a ponta de faca? Valeu a pena eu ter corrido tanto e perdido a alegria de viver? Sabe umas coisas que eu fazia quando, eu contei no ano passado, quando eu estava doente, eu acho que eu preciso fazer isso de novo, né? Quando eu precisava repensar a minha saúde, a minha alimentação, eu lembrava assim, eu olhava para um chocolate, eu olhava e pensava assim, eu prefiro esse chocolate ou eu prefiro ver meus filhos casando?
eu prefiro esse chocolate ou eu prefiro ir na formatura deles? Porque eu tratei aquilo como assim, isso aqui é uma sentença de morte para mim, eu preciso voltar a fazer isso. Mas olha para a sua vida, olha para a forma como você tem vivido e diga assim, eu prefiro isso ou eu prefiro ter uma qualidade de vida melhor. Que rumo eu estou me encaminhando? Para onde vai a minha vida? Que marcas eu estou deixando no coração dos meus filhos e da minha esposa? Que marca eu tenho deixado no coração do meu marido, da minha família, dos meus pais? Sendo do jeito que eu sou, agindo do jeito que eu ajo. E tem mais, às vezes a gente age na nossa vida. Olha, eu estou cansado de ver pessoas que agem, que têm ações e reações, achando que ninguém vai ver. Sabe, levando uma vida, desculpa, mas chega a ser ridículo. Tentando construir uma aparência daquilo que não é, e isso tudo cai, isso tudo, sabe, deixa de existir. Nabal viveu uma vida que não vale a pena. Davi, você conhece a história dele, você sabe que depois adiante ele comete erros. Mas Davi ainda assim é conhecido como homem segundo o coração de Deus. E aí esse homem segundo o coração de Deus, mesmo que comete erros, por quê? Porque o homem segundo o coração de Deus não é o homem que não peca, mas o homem que chora quando peca. Davi, quando ele é advertido, quando o profeta Natan vai até ele e diz, olha Davi, você pecou, você pisou na bola feio, Davi chora o seu pecado. Então, querido, talvez seja o tempo de em 10 dias você reavaliar a sua vida e chorar o seu pecado. E dizer, olha, eu vou ser diferente. Eu vou tratar as pessoas diferente, eu vou tratar a minha família diferente. Eu vou procurar mais alegria no viver. Gostaria também que nesses 10 dias você reavaliasse, pensasse. E lembre quem você é. Lembra de uma coisa. Deus amou você. E Deus te deu uma vida que, segundo João 10:10, é uma vida abundante. Deus deu para você uma vida abundante, uma vida completa, uma vida plena. É essa a vida que Ele quer que você viva. Agora, eu quero fazer um parênteses aqui, porque às vezes nós estamos presos ao passado. Às vezes nós não vivemos uma vida plena, porque estamos presos ao passado, estamos presos às mágoas que nos fizeram no passado, estamos presos às palavras ruins que recebemos no passado, dos nossos pais, dos nossos familiares, estamos presos às decepções, assim como eu fiquei preso durante muito tempo, sem saber. Agora, me diga uma coisa, reavalie a sua vida, e me diga sinceramente, o passado tem poder de te prender? O passado tem poder para amarrar você, ou você hoje pode ser diferente? Eu gosto muito de um autor chamado Augusto Cury, e ele diz que é possível nós reeditarmos as nossas memórias. Você tem traumas, você tem situações da sua vida que você se lembra, te causam medo, te causam angústia, te causam decepção. Lembra daquilo e presta atenção, avalia de forma racional. Aquilo não te atinge mais. Eu queria mostrar uma imagem para você que eu acho que ilustra bem isso. Pode colocá-la. Você é a cadeira ou você é o cavalo? Sabe, o passado tem poder para te prender. O cavalo está ali acreditando que ele está preso, mas sinceramente ele pode levar aquela cadeira para onde ele quiser. É como um elefante de circo que é amarrado, preso pelo pé, numa estaca que se ele quiser fazer assim, ele tira do chão, mas ele fica preso. Querido, talvez você esteja preso ao passado. Lembra quem você é. Você é filho de Deus. Você é alvo do amor de Deus, porque Deus entregou o seu único filho para morrer por você, para que você tenha vida. E você vai viver de forma medíocre? Com toda a vida disponível para você? Reavalia. Separa 10 dias da sua vida para reavaliar, repensar. E eu queria que você nesses 10 dias tentasse vislumbrar o que Deus quer fazer por você. Essa é a terceira reflexão que eu queria que você fizesse. Tenta pensar que vida é essa que Deus deu para você. É mais ou menos o que Abigail faz com Davi. Ela diz, Davi, você vai ser rei. Davi, olha o que Deus prometeu para você. E o Senhor vai cumprir tudo o que Ele prometeu para você, Davi. Não viva desse jeito, não faça isso, não cometa essa loucura. Queridos, Deus tem uma vida especial para você. Quem sabe você trata a sua vida hoje como se você tivesse apenas 10 dias. Como se você fosse um Nabal que precisa repensar e tem 10 dias para isso. Embora Nabal, os 10 dias já tinha uma sentença determinada para ele. Quem sabe você viva 10 dias reavaliando a sua vida, repensando o seu relacionamento com Deus, para recomeçar de novo a sua vida no 11º.
Quem sabe a oportunidade de em 10 dias você se reavaliar o teu relacionamento, o teu casamento, o relacionamento com os teus filhos e pensar o que é mais importante. O que é mais importante eu fazer, o que é mais importante eu dizer. O que é mais importante? O que você faria se você tivesse só 10 dias de vida? Como você trataria a sua esposa? Como você trataria os seus filhos? Como você trataria a sua mãe, se você tivesse apenas 10 dias? Qual seria a sua relação no seu trabalho, se você tivesse apenas 10 dias? Você daria tanta importância assim para coisas terrenas? Você daria tanta importância assim a coisas e não a pessoas, se você tivesse apenas 10 dias? É hora de reavaliar e é hora de renovar. Eu queria convidar você a, em 10 dias, reavaliar a sua vida, repensar, fazer essa reflexão e fazer resoluções e dizer: eu vou ser diferente. Eu vou ser diferente, eu vou agir de forma diferente. E eu vou pedir a Deus que mude a minha essência, se ela precisa ser mudada. Se eu tenho em meu coração marcas que me prendem como aquela cadeira me prendia, eu quero deixar isso de lado. Eu quero acreditar que eu não preciso agir desse jeito e que eu não preciso viver desse jeito. E eu quero te dar a oportunidade de fazer isso. Queria que você, nessa noite, tomasse essa decisão e assumisse esse compromisso comigo, de em 10 dias, reavaliar a sua vida. Não é o momento que eu te chamo agora e digo: vem aqui à frente, reavalie a sua vida. Eu quero que você pense. Eu quero que você leve essa mensagem para casa. Eu quero que você tire 10 dias conscientes para dizer: eu vou parar e vou pensar, eu vou reavaliar. E eu vou tentar viver a vida que Deus deu para mim. Eu quero ser renovado. Feche os teus olhos e nós vamos orar. E eu queria que nós, depois de orar, cantássemos uma música para talvez selar essa decisão de querer repensar, de querer reavaliar, de querer ser diferente. Essa música é uma oração dizendo: renova-me, Senhor Jesus. Age no meu coração. Então, queridos, feche teus olhos, fala com Deus, e se essa é a tua oração, diz para Ele: Deus, me dá essa oportunidade de 10 dias reavaliar a minha vida de forma muito sincera, para que eu possa realmente tomar decisões coerentes, decisões sérias, decisões que me levem para a vida que Deus planejou para mim. Feche teus olhos e fala com Deus. Deus querido, a nossa vida não está em nossas mãos. Nós acreditamos nisso, Deus. Nós pensamos isso e às vezes nós queremos decidir por nós mesmos, queremos caminhar a nossa vida e trilhar o nosso futuro. Mas, Pai, o que nós precisamos é nos relacionar contigo e viver a vida que Tu espera para nós. Então, Deus, eu quero nessa noite te pedir que Tu nos dê o privilégio e a oportunidade de fazer esse compromisso, de nos reavaliar em 10 dias. Pai, nos ajuda e sonda o nosso coração. Davi também nos deixou registrado esse salmo, dizendo: Deus, sonda o meu coração, mostra as reais intenções do meu coração. Deus, que essa oração de Davi seja a mesma oração de cada um de nós aqui, para que possamos nos reavaliar, repensar e ter realmente a nossa vida renovada, sendo mais alegres, sendo mais sinceros, sendo mais amorosos, sendo mais íntimos de pessoas e também de Ti, ó Deus, para que a gente possa passar os nossos dias, viver a nossa vida, influenciando pessoas, sendo um referencial dentro de casa, para os nossos filhos, ainda que tenhamos falhado. Deus, toca no coração dos chefes de família aqui, dos homens, que têm uma responsabilidade tão grande de influenciar positivamente os seus filhos, sejam filhos ou filhas. Nós temos essa responsabilidade, Deus. E às vezes a gente não assume isso porque a gente se preocupa em construir um futuro e nos esquecemos do presente. Pai, ajuda cada pai aqui a reavaliar isso. Pai, ajuda cada pessoa aqui a reavaliar as marcas que o passado lhe deu e às vezes tem vivido preso nessas marcas. Pai, nos ajuda a reavaliar para que possamos renovar, ser melhores. É a nossa oração, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Gostaria de convidar a ficar em pé e encerrar cantando essa música. Que seja realmente uma oração para você, que seja realmente um desejo seu. Senhor, renova-me, renova o meu coração, renova a minha vida. Deus te abençoe. Que você saia daqui renovado por Deus, disposto a viver a vida que Ele espera para você. Deus abençoe. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual.
renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessitamos mais de Deus. Que essa seja a tua oração. Que você não volte para casa e não volte para o trabalho, para a sua semana, se esquecendo disso. Lembre-se que você necessita de Deus na sua vida. E que Deus traz renovação para cada um de nós. É isso que Ele prometeu. Deus te abençoe. Uma ótima semana. Que você vá com Deus.